Hoje eu gostaria de partilhar convosco acerca de alguma coisa que me fascina. O grande Deus e Senhor de tudo. Vocês sabem que Deus, o Criador, é o Senhor de tudo? Eu não sei se vocês gostam de ver documentários acerca do universo. Não sei se vocês sabem que a Terra, às vezes na cabeça de algumas pessoas, o mundo deles é o círculo onde eles que rodeia. Mas existe muito mais para além disso, sabiam? O Sol é 40 vezes maior do que a Terra. E Deus colocou tudo tão perfeito que o colocou na distância exata para que nós pudéssemos receber toda a bênção do Sol, mas o Sol também, se estivesse mais perto da Terra, ela já não existia, porque ardia tudo explodia. Também se estivesse mais longe, nós não conseguíamos viver porque a Terra seria gelada. Então Deus colocou todas as coisas em ordem no sítio certo. Nós estamos numa órbita solar, todos os planetas do nosso sistema solar, eles funcionam corretos, não falha nada. E você acha que isso é fruto do acaso? Teve que ser alguém muito grande e uma mente muito grande que coloca tudo isto e sustenta tudo isso. A Bíblia diz que Ele sustenta tudo na palma da sua mão. Ao ouvir o que os cientistas, até ateus, eles sem saber revelam a glória de Deus, a majestade, a força e a grandeza de Deus, quando eles dizem como é que, por exemplo, as ondas se formam, como é que os grandes ciclones se formam, e não é nada por acaso. Tudo está dentro de uma ordem que foi criada por um ser supremo. Mas o que eu acho, e é isso que eu gostaria de partilhar convosco, é que o Deus, o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, é o seu Pai. E é o meu Pai. E eu estou muito feliz por isso. Às vezes nós olhamos para determinados homens e mulheres nesta terra que quando eles obtêm um determinado estatuto, um determinado poder e se põem numa determinada posição, eles às vezes incham, não é? Como a gente costuma dizer, se põem num determinado patamar e eles parece que o resto à sua volta é inferior e eles se põem numa posição de superioridade. Mas veja como o Deus tão grande, o Criador de todo o universo, o nosso Senhor, também é nosso Pai. Quantos pais estão aqui que amam os seus filhos? Que querem o melhor para os seus filhos? Que dariam tudo pelos seus filhos? O nosso Pai também fez o mesmo. Ele deu o seu Filho amado, precioso, e fez dele nosso irmão. E esta é uma graça tão grande. É que Jesus é o nosso Senhor, mas também é nosso irmão. É o nosso intercessor. É o nosso amigo. E isto é um mistério que a nossa mente não consegue entender. Há aqui alguém que entende isto? Não é fácil de entender. O Salmo 8. Eu gostaria que vocês abrissem comigo, ou convido vocês a abrirem sua Bíblia comigo no Salmo 8. Davi, ele fala da grandeza, do entendimento que ele tem acerca da grandeza de Deus. Davi diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Uau! Pois puseste a tua glória sobre os céus. Glória a Deus. É qualquer coisa de fascinante. Minha irmã estava a entrar num lugar onde eu estava a ler alguns versículos e ela perguntou, está tudo bem contigo? Que ela parecia que eu não via alguma coisa que não estava bem. Eu disse, eu estou-me a deliciar ao ler acerca da grandeza do Deus soberano,
o Deus Senhor de todas as coisas, mas o meu Pai. Ele é o meu Pai. Sabe, quando um filho vê o pai ao ter uma grande vitória, ele diz, aquele é o meu Pai. Mas o nosso Pai, querido, o nosso Pai amado, o nosso Pai que vela por nós, que não nos deixa nem nos desampara, ainda que o Pai terreno possa se esquecer de nós, eu tivesse infelicidade, eu nunca tive um pai terreno que cuidasse de mim. Eu e a minha irmã, eu conheci meu pai quando tinha 5 anos. Uma vizinha um dia chegou lá em casa e disse, está lá fora um senhor para falar contigo. Eu vim cá fora e aquela senhora disse-me, aquele é o teu pai. Este senhor é o teu pai. 5 anos, quando conheci meu pai. Eu não tenho uma figura paterna. Não tenho uma figura humana. Não tenho uma referência de um pai terreno. Mas eu tenho uma figura de um pai. Um pai que me ama. Um pai que já me tirou do poço. Um pai que já, sabe, eu estou aqui vivo pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu estava a construir na construção de uma grande fábrica de mosaicos que se chama Gresarte, em Oliveira do Bairro. E naquela altura eu era um jovem cristão, tocava na igreja, eu tenho formação musical, eu tocava saxofone, agora se faço um barulho, que deve ser horrível de ouvir, porque quem não tem bocadura aquilo é horrível. E na altura eu tocava na igreja, mas minha vida não estava muito certinha. E eu lembro-me que eu estava dentro de um buraco da minha altura, que se chama uma sapata, onde era para montar um pilar. Eu tinha um ajudante que estava na parte de cima, e naquele tempo o terreno era muito movediço, era muito enlameado, e havia uma máquina, um monta-cargas, que estava a levar betão para eu encher aquele buraco, e o motorista, ou maquinista daquela máquina, era o segundo dia, que a gente chama, ainda era muito maçarico, e eu estou lá embaixo, no buraco, e ouço o meu ajudante em cima a dizer alto, e eu olho de relance. O maquinista engana-se, em vez de travar, acelerou. E eu vejo uma máquina a moer, as rodas a moer na lama, o buraco da minha altura, não me pergunto como. Eu saí de lá de dentro, não sei como. E a máquina entrou toda e tapou o buraco todo. O buraco era do tamanho da máquina. A máquina teve que ser tirada, pesava 4 toneladas e teve que ser tirada com uma grua. Toda a fábrica correu para ver o que tinha acontecido. Se eu estava lá debaixo. Eu estava cá fora. E ali no chão eu disse a Deus, Deus, minha vida vai mudar a partir de hoje. Me deste uma oportunidade. Há pessoas de sorte nesta terra. Então eu sou uma pessoa de sorte. E você também é. Eu creio, mas a minha maior sorte foi eu ter mais uma oportunidade. Mas a nossa maior sorte é de nós estarmos em Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O mundo pode passar tudo nesta terra. Você pode, como o pastor Maio disse, na igreja de Corinto também havia pobres. Sabe, pobre não é defeito. Não ter riquezas não é defeito. Não é falta de fé. Se todos fossem ricos, eles comiam-se uns aos outros para ver quem é que era o mais rico. Vos garanto isso. Deus deu capacidades a alguns para criarem riquezas, e graças a Deus, e o apóstolo Paulo diz, sejam generosos. Mas eu conheço pessoas muito pobres, muito generosas, que não têm muito, mas são capazes de dar um prato de sopa. E outros dizem, olha, por acaso nem é oportuno, não temos, nem é muito oportuno aqui, uma casa abundante, e não é oportuno abençoar outra pessoa. E um pobre tem um prato de sopa e partilha o seu prato de sopa. Sabe, a riqueza, a verdadeira riqueza, segundo Deus, não tem a ver com a condição humana, mas tem a ver com o coração.
Por isso ele diz assim, não ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas juntai tesouros no céu, onde os ladrões não minam, não roubam, e onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Sabe porque há alguns cristãos, eles não são fervorosos por Jesus? Porque seu coração não está nele. Há algumas pessoas, eles vêm a Jesus, porque eles precisam de Jesus, mas precisam que Jesus supra o seu problema, porque Jesus cure a sua doença, mas seu coração não está em Jesus. Vou fazer uma pergunta. Quantos leprosos foram discípulos de Jesus? Quantos leprosos foram pregadores do Evangelho? Quantos paralíticos Jesus curou, estão escritos na Bíblia, que eles foram e pregaram o Evangelho? Eu vou dizer, para nós servirmos ao Senhor, nós temos que o conhecer. Nós temos que ter uma revelação. O Espírito Santo tem que revelar Deus em nós. E se não for o Espírito Santo, nós temos um conhecimento técnico, ou porque ouvimos de alguém, ou ouvimos num filme, ou lemos na Bíblia. E então eu aprendi que fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe quem pode ler muita Bíblia? E deveria ter mais fé do que eu, mais fé do que o pastor Mário? São os desempregados que não querem trabalhar. Fé não vem por você ler muito a Bíblia. Fé vem por você ter uma revelação da palavra de Deus. Você pode, eu não estou a fazer apologia de você não ler a Bíblia. É melhor ler a Bíblia do que ler outras coisas que às vezes são muito menos edificantes. E a Bíblia produz vida em nós. Mas se o Espírito Santo não revelar a palavra do Senhor ao seu coração, eu vou dizer, você lê e lê, e pode ler a Bíblia como lê uma revista. E há pessoas que até leem a Bíblia para cumprir a sua obrigação. Eu já fiz a minha obrigação, eu já li, já orei, já fiz a minha oração para cumprir a minha obrigação. Mas será que o Deus, o Senhor maravilhoso, não merece mais do que isso, irmãos? O nosso Pai não merece mais do que isto. Salmo 139, o verso 6. Algum irmão me pode ajudar? Diz assim, tal ciência para mim é maravilhosíssima. Uau! Tão alta que não a posso atingir. A ciência de Deus, sabe, há traduções que dizem que Deus criou o homem um pouco menor do que Deus. Eu acho que neste pouco menor do que Deus está assim uma distância tão grande. Porque já viu Deus criar um elefante? É alguma coisa de grande, certo? Pôr vida num elefante é alguma coisa de grande. Mas pôr vida numa pulga, num chato, num carrapato, num percevejo, aqueles bichinhos tão pequeninos, a minha irmã está-se a coçar. Mas foi Deus que criou. Eles chateiam, mas foram criados por Deus. Sabe porquê é que Deus fez tudo isso? Porque a vida sem alguma chatice era uma monotonia. Há alguns irmãos que precisam ter algumas chatices. Romanos capítulo 11, verso 33. Diz assim, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Uau! Quão insondáveis são os caminhos de Deus. Há um profeta na Bíblia. Aquele profeta, ele vivia no bem bom. Esse profeta chamava-se Isaías. Ele é primo do rei Uzias. E ele tinha algumas mordomias que outros não tinham. O primo comia no palácio, tinha tudo. Mas houve um dia que alguma coisa terrível aconteceu. E Isaías diz assim, no ano em que morreu o meu seguro de saúde, o meu abono, a minha conta de garantia, eu vi ao Senhor. Quando acabou tudo isso, quando me faltou o meu primo, a minha garantia acabou, a minha conta poupança, eu vi que chegou ao fim, então eu vi ao Senhor, num alto e sublime trono,
E quando eu vi a glória, Isaías diz, estou a tentar parafrasear aquilo que Isaías disse, ele disse, quando eu vi a glória de Deus, eu caí aos seus pés. Eu disse, ai de mim que sou homem pecador, vivo num mundo ou no meio de homens impuros e no meio daquela aflição, ele ouve uma voz de Deus. Eu não sei quantos de vocês já clamaram ao Senhor no meio de tempos de aflição, em que você está prostrado no chão. Você está quase de cara no chão, a clamar ao Senhor quase que nem o mate, por causa do seu erro que é tão grande. Aqui alguém alguma vez pediu a Deus, por favor, não me mates, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus, porque a asneira que eu fiz foi tão grande, que eu nem sou merecedor da tua graça e do teu favor. E não é tão bom ouvir uma voz de Deus. E no meio daquela situação em que Isaías pensava que era o mais miserável pecador, Deus diz assim, a quem enviarei? E quem é que há de ir por mim? Ele disse, Senhor, se não tens mais ninguém, envia-me a mim, mesmo com a miséria toda que eu tenho, na miséria toda em que eu estou. Se não há mais ninguém, envia-me a mim, Senhor. Ou se tu estás a fazer tudo isto, se me trouxeste até este momento, agora, para te revelares a tua glória e para falares comigo, então, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei quantos estão aqui se acham preparados e acham que são perfeitos, prontinhos para o Senhor os usar. Eu nem tenho coragem de dizer, levantem a mão para não levantar a minha. É que um dia na igreja, o pastor estava a pregar e o irmão estava a dormir à frente. Se apanhar algum irmão aí a dormir, dê-lhe uma cotovelada. Senão começa a pregar aos gritos. Então o irmão estava a dormir e o pastor pregava. E de repente o pastor diz, mesmo em cima do irmão, grita em cima dele, quem está aqui quer ir para o inferno? Fique de pé. Ele só ouviu as primeiras palavras, ele não ouviu, só ouviu porque estava a dormir, só ouviu as últimas, fique de pé. Então ele ficou de pé. E o pastor disse, irmão, não tem vergonha, eu aqui a pregar uma mensagem empolgadíssima e o irmão a dormir. O irmão ouviu o que é que eu disse? Sim, pastor. Eu disse, irmão, quem quer ir para o inferno, fique de pé. Você já olhou e viu que só você é que está de pé? E ele disse, pastor, você está enganado. Porque somos dois, você também está. João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo. Eu acho incrível como há pessoas que acham que Deus hoje está irado com o mundo. Deus não está irado com o mundo, irmãos. Deus está irado com o pecado e com Satanás. Mas Deus ama os homens. Escutem uma coisa, esta é a mensagem de boas novas. Deus continua a amar os homens, a prostituta, esse mafioso. Deus continua a amar todos eles. E Deus está no negócio de os salvar, não de os condenar e de os cravar no inferno, porque todo esse pecado já foi cravado na cruz. E Jesus pagou o preço. Este não é o tempo da ira de Deus, este é o tempo em que Deus está a derramar da sua graça. E mesmo um dia Deus não vai derramar a sua ira sobre os homens. Deus vai dar a cada um segundo os seus atos. Um dia Deus vai dizer, olha, deixaste-me, agora eu criei o inferno, o lago de fogo para o diabo, e aqueles que se revoltaram contra mim, vocês decidiram segui-lo em vez de me seguirem a mim, é a vossa recompensa. Deus não criou o inferno para condenar o homem, irmãos. Essa não é a mensagem da salvação. A mensagem da salvação é que Deus ainda hoje chama a todos os homens que se arrependem e venham ao conhecimento da verdade. Romanos capítulo 5, verso 8. Diz que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É tão fácil nós ajudarmos os amigos, mas aqueles que nos fazem alguma boa,
E ainda por cima ir ajudá-lo não é fácil. Mas Deus prova o seu amor por nós. É quando nós éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho por nós. 1 João, capítulo 3 e o verso 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Não espere que alguém que quer viver no pecado deliberadamente, ele conheça a Deus. Não discuta com quem não quer nada com Deus. Você perdeu o seu tempo. A Bíblia até diz, não retribuas ao tolo segundo a sua estultícia. Para que é que nós vamos discutir com alguém que não quer nada com Deus? Porque ele nunca vai dizer boa coisa. Ele vai ofender o meu pai e eu vou ficar chateado. Você, quando alguém ofende o seu pai, você não fica chateado? Então para que é que eu vou discutir com alguém que me vai ofender e vai ofender o meu pai? Não vou gastar tempo com isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas veja, Deus mostra o seu grande amor em Jesus Cristo. Mas veja que Jesus, ele quebrou todas as regras que os fariseus e os religiosos naquela altura tinham. E uma delas foi relacionar-se com pessoas que eram odiadas pelos religiosos. Em João capítulo 4, no verso 4, Jesus diz assim, e era necessário passar por Samaria. Porquê é que era necessário Jesus passar por Samaria? Os samaritanos eram as pessoas mais odiadas dos judeus. E Jesus foi se meter no sítio onde os dele iam odiá-lo. Sabe porquê é que Jesus foi a Samaria? Porque havia uma mulher santa, maravilhosa, que só precisava de Jesus, de o conhecer. Sabem quem é essa mulher? Uma mulher que já teve 5 maridos e estava a viver com um que ela tinha roubado a outro. Como é que você consegue entender Jesus dizer, é-me necessário passar por Samaria? Há muitos anos atrás, eu ouvi falar que houve cristãos, acho que nos Estados Unidos, que quiseram fazer ilhas com casas só para cristãos, para viver uma vida de santidade. Parece a Torre de Babel. Façamos um lugar onde nós possamos viver no meio de santidade. E Deus confundiu aquilo tudo. E às vezes Deus tem que confundir os nossos planos para que nós entremos no plano dele. Aleluia! Ouça, Jesus, noutra ocasião, ele foi até uma terra que era odiada pelos judeus, chamada Gadara, na província dos Gadarenos. Os Gadarenos eram um povo que foi expulso por Josué, por ordem de Deus, que eram os gigazeus, que eram gigantes, que ele diz, ponham fora essa gente. Mas Jesus foi àquela terra. Porquê? Para provar que ele também tinha vindo para eles. Jesus veio para todos e não faz exceção de pessoas. Aleluia! Até aqueles que Deus no passado, no tempo da lei, diz, ponham-nos fora. Agora Jesus veio porque ele vinha para conquistar toda a terra. Eu vi um documentário em que diz que Josué teve a missão de, pela força, pela guerra humana, conquistar todo o território de Israel. E Jesus, pela força espiritual, pelo poder da sua palavra, pelo poder que lhe foi dado, ele andou por todas as aldeias e por todas as cidades a pregar o bem e a libertar todos os oprimidos do diabo. E é isso que Jesus ainda hoje está a fazer. Essa é a mensagem que a igreja precisamos de entender isso. Que ainda hoje há pessoas que precisam ser livres, que estão amarradas. Vocês sabem porque é que os demónios quiseram ir para os porcos? Naquela terra, o animal, que era um animal de culto, era um porco. Um dia, um imperador, ele ofereceu um porco a um deus pagão
para ele ajudar a destruir o templo de Israel. Era o culto que se fazia naquela terra. Era uma terra possuída por demónios. E Jesus teve que ir àquela terra, ao santuário de Satanás, para lhe dizer: eu também venho aqui para conquistar esta terra. Nós, como cristãos de igreja, nós precisamos confiar no Senhor. E para ir conquistar toda a terra, nós temos que entrar no campo do inimigo e dizer ao inimigo que aqui nós vimos para anunciar: é chegado o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Nós temos uma honrosa missão de proclamar o reino de Deus. E se eu não conseguir, por si mesmo você não consegue. Lembre-se, maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. Aleluia! O apóstolo Paulo disse, eu vou terminar aqui, a pregação do meu evangelho não consiste em demonstração de sabedoria humana, mas demonstração do poder de Deus. E isto é que faz toda a diferença. Aleluia! Aleluia! Jesus entrou na casa de um Zaqueu, que era um ladrão. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, que também não tinham muito boa fama. Jesus não rejeitou uma prostituta quando ela derramou unguento aos seus pés, porque Jesus os amava. Um dia ele respondeu a um dos fariseus e disse assim: quem é que ama mais? Aquele a que foi dado muito ou aquele a quem foi dado pouco? E ele disse: o que foi dado muito. E eu disse também: esta mulher que muito necessitava, ela também muito ama. Quanto mais as pessoas necessitam do Senhor, maior revelação eles têm dele. Porque ele disse assim: buscar-me-eis e vocês me vão achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não importa o estado em que você está, porque não há um justo nenhum. Aleluia! Deus quer que todos se salvem. Aleluia! Aqui em Portugal, lá em África, lá no Brasil, por todo lugar. Ouça, se eu falar muito, o Brasil está cheio de macumbaria. Mas está cheio de terreiros de macumbaria. E eu vou contar um testemunho a vocês. Lá em Moçambique, uma senhora se converteu a Jesus e ela era uma feiticeira. Ela tinha um sítio onde fazia feitiçaria. Ela converteu-se a Jesus e ela disse: eu vou fazer daquilo um galinheiro. Vou criar galinhas lá na palhota onde ela fazia feitiçaria. E Deus mandou um vento forte naquela região. E o palheiro dela foi lá, a cabana dela foi à vida, e ela disse: agora nem galinha eu vou criar, porque Deus limpou tudo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Um dia eu fui visitar uma igreja e estava uma moça amarrada, que nem um animal. Ela estava louca, porque o pai foi com ela ao feiticeiro. E ela hoje está servindo ao Senhor na igreja. Porque Deus continua a ser Deus. Esse é o Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé.